Oi, pessoal, tudo bem? Conseguiram fazer a última redação junto comigo? Algumas pessoas já me entregaram o texto, a gente já avaliou juntos. Não perca essa oportunidade, marque um horário comigo para avaliar seu texto juntinho. Assim eu vou lendo cada parte da sua redação, vou dizendo que não está tão legal assim, o que pode melhorar, vou elogiando aquilo que já está bem ok. Então, é uma oportunidade legal, é como se fosse uma aula particular. É rapidinho, mas faz muita diferença. Então, não percam essa oportunidade agora que eu tô conseguindo alguns tempinhos, assim, alguns intervalos na agenda para atender vocês, certo? Hoje a gente vai usar a nossa apostila na página 113, se quiserem ir acompanhando. Alguns alunos me mostraram que imprimiram as apostilas, fiquei bem feliz, achei bem legal. Então, vamos compartilhar a tela. Lá para o final da apostila. Não sei se eu consigo correr ela aqui, acho que sim. Aqui. Então, nós vamos estudar sobre violência na escola. Essa aula ela é bem pontual, assim, bem importante, porque ela traz muitos repertórios, muitos intertextos que podem ser utilizados em vários temas de redação. São documentários, livros literários, que vocês vão aproveitar bastante se conseguirem captar a essência desses textos e entender como é que se coloca esses materiais, como é que se vincula esses materiais com o tema da redação. Então aqui eu montei uma proposta de redação como se fosse no vestibular, com um fato, uma notícia sendo gatilho para a apresentação do tema. Não está escrito na forma Enem, mas vocês podem fazer Enem também sem problema nenhum para treinar aquela conclusão com as intervenções. Então a proposta é a seguinte: o caso de agressão de um estudante contra uma professora na rede municipal de Indaial, Santa Catarina, ganhou ampla repercussão na última semana. Para além de lamentar o fato, é necessário refletir sobre essa problemática. Assim, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a persistência da violência nas escolas brasileiras, apresentando a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Ali eu pedi a proposta de intervenção e disse que foi diferente porque eu coloquei um fato junto com a proposta, e o Enem não coloca muito assim os textos motivadores aliados à proposta. Mas dá para fazer bem tranquilo no estilão Enem. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Sugeri aqui alguns textos para vocês lerem e estudarem sobre o assunto antes de começar a fazer o planejamento dessa redação. Você vai no Google, digita um dos pilares para a formação da cidadania, argumentação, um dos pilares para a formação da cidadania, revista Filosofia. E aí você vai encontrar esse texto. O outro texto é A Violência Indica que Algo Não Vai Bem em Nossas Escolas, é da revista Carta Educação. Se dedica ao teu estudo. É teu estudo, vai ficar contigo para sempre. Mesmo que você, sei lá, desista de fazer vestibular, de fazer Enem, essas leituras elas não se perdem. É a criticidade que você ganha, é uma perspectiva mais madura dos problemas que você adquire, é um vocabulário que fica melhor. Então faça com carinho, é um investimento em você mesmo. Lê, anota as palavras que você desconhece o significado, tenta compreender o significado dessas palavras, anota as ideias mais importantes, faça com capricho isso, é para ti. Sugestão de documentários. O primeiro documentário, A Educação Proibida, é um documentário argentino, foi feito por um aluno, um jovem adulto, que teve muitos problemas na escola, e aí ele vai contar na sua perspectiva, assim, mas é um bem denso documentário, faz toda uma parte de história, de filosofia. Ele acaba sendo um pouco enfadonho, assim, um pouco chato, porque é um documentário bem paradão, assim, mas dá para colocar numa velocidade 1,5, 1,75, assim, também e percebendo as ideias mais importantes. Quando sinto que já sei, os dois também estão disponíveis no YouTube e seguem mais ou menos a mesma toada, assim, o mesmo ritmo. Vocabulário para introduzir no seu texto. O termo violência, ele vai ser bastante recrutado nessa redação. A gente vai ter que usar várias vezes essa ideia, não necessariamente essa palavra. Então é importante que vocês
pensem no planejamento desse texto também nos sinônimos que vão usar para isso. Eu já citei aqui alguns. Então, a gente pode usar conflito, discórdia, desavença, desrespeito. Aí, pensando no tema, né, que está dentro de educação, então vai aparecer educando. Educando é um sinônimo para aluno. Aniquilação, quando a violência é tão extrema que destrói o sujeito. Coerção, violência simbólica, contundente. Contundente é algo que é muito grave, que é muito marcante. Coloca essas palavras na tua redação, naquele método de cores, seleciona as cores que estão relacionadas ao vocabulário, circula as palavras novas que você for introduzindo ou aquelas que servem para sinônimo no teu texto. Usa o método de cores. Esqueceu, não tem problema, você tem as aulas disponíveis aí. Se você perdeu, me pede, assiste de novo, entende, faz. Tópicos para sua reflexão. Então, são os possíveis argumentos que nós podemos desenrolar dentro dessa redação. A escola é permeada pela violência da sociedade. Estão colocadas aí as questões de desigualdades sociais, as de ordem política e as colocadas no entorno, como é o caso dos confrontos no Rio de Janeiro, que vem atingindo de maneira contundente as unidades, impedindo-as de funcionarem. As escolas reproduzem a violência da sociedade, mas não só isso, elas também produzem suas próprias violências. Então, uma ideia que pode ser formulada, desenvolvida nessa redação, é que a escola, ela é um microcosmos social. É como se fosse uma amostra da sociedade como um todo. E ela espelha aquilo que está no seu entorno, que está na sociedade como um todo, aparece dentro da escola. Então, todas as questões de desigualdade social e econômica e a violência que fazem parte daquele contexto no qual a escola está inserido, vai aparecer dentro das escolas também. Não tem como fugir dessa lógica. Não tem como separar a escola da sociedade. Ela faz parte do sistema. Ela está conectada a tudo. E ao mesmo tempo que ela reproduz aquilo que está no entorno, que está no contexto, ela também tem as suas peculiaridades. Peculiaridade é aquilo que é especial, que é intrínseco. Intrínseco faz parte daquela realidade. Então, existem alguns tipos de violência que são mais comuns no interior da escola, né? O bullying, por exemplo, que é um termo que vem do inglês, que é aquela violência sistemática em relação a uma pessoa por conta de algum estereótipo, de algum preconceito. É uma violência que nasce principalmente no plano simbólico, a gente vai ver essa diferença da violência simbólica e da violência física, e vai até chegar à violência física de fato. Segundo item. A violência pode se manifestar por símbolos, preconceitos, metáforas, desenhos, isto é, por qualquer coisa que possa ser interpretada como aviso de ameaça, o que ficou conhecido como violência simbólica. Então, avançando aqui. Existe um autor, um filósofo, inclusive pode ser citado na redação, chamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele aborda essa questão da violência simbólica. O que seria violência simbólica? É aquela violência que está nos discursos ainda, que está nas entrelinhas, que está no plano da ameaça, que ela não se consolidou ainda propriamente, não é uma violência física, não é bater, não é espancar, mas é uma piada maldosa, é um olhar maldoso. Então, isso não deixa de ser violência, é uma violência também porque atinge, porque desequilibra o emocional de quem é o alvo dessa violência. Mas ela ainda não vai às vias de fato, por isso que ela é chamada de simbólica. São elementos que simbolizam o que pode vir a acontecer. É o que desencadeia um sentimento de ansiedade na pessoa que recebe esse tipo de violência. Nas escolas, além da violência condenada no Código Penal, que é essa de espancar, de matar, de ferir, de destruir o patrimônio, há violências de outras naturezas, tais como microviolências que permeiam as relações sociais, como brigas, discussões, xingamentos. Uma violência institucional também, que é pouco comentada, que pode se manifestar pelos alunos, por exemplo, quando eles prejudicam o espaço da escola,
e da própria escola com os jovens, dos próprios professores, da própria coordenação, da direção em relação aos alunos, quando impõe regras sem uma discussão prévia, regras muito arbitrárias, muito desconexas com a realidade, com as demandas daquelas pessoas, ou ainda quando desconsidera a cultura juvenil no processo de aprendizagem, impõe apenas um ponto de vista, um conhecimento, não há diálogo. Ainda a violência simbólica, produtora do machismo, racismo, homofobia e outras questões que inibem a identidade e o espaço do outro. A questão é que essas violências recaem sobre a qualidade de ensino ofertado, ou seja, torna esse ambiente não propício para uma educação de qualidade. Então, a violência, seja ela do discurso, simbólica ou física, ela está muito relacionada, muito atrelada a algumas visões patológicas, podemos dizer assim, de mundo, que são aquelas visões atreladas a preconceitos, como o machismo, o racismo, a homofobia, o preconceito em relação à diferença de classe social e econômica. São esses ideários, ideário é um conjunto de ideias, são esses ideários que movem, que são gatilhos da violência escolar. E aqui nesse item nós já temos uma consequência desse problema que pode também ser abordado nessa redação. É um ambiente hostil, esse é um termo que você pode usar, um ambiente hostil, ele não propicia a aprendizagem. Quando uma pessoa ela está ansiosa, com medo, se sentindo ameaçada, ela não tem a tranquilidade necessária para conseguir absorver os conteúdos, manter relações entre o conteúdo, a sua realidade, o conteúdo e as suas demandas, ela não consegue solidificar a aprendizagem. Não funciona. Não se pode combater a violência na escola apenas com medidas punitivas, são necessárias medidas preventivas e educativas, tá? Então você vai solucionar o problema, vai pensar nas intervenções. Não basta punir os alunos, expulsar, fazer uma notificação, isso não muda comportamento. O que muda comportamento é educar, é acolher, é compreender o porquê daquele ato, daquela ação, é introduzir nas escolas ferramentas e meios de acolher e compreender emocionalmente os alunos. As escolas públicas brasileiras, elas não têm à sua disposição um psicólogo, um psicopedagogo, não há visitas periódicas do psiquiatra. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles ficam à deriva. Eles já vêm de uma família disfuncional, já vêm de um ambiente muitas vezes violento, e eles apenas reproduzem aquilo que conhecem nas escolas. E eles não são educados emocionalmente para superar essas questões e como mantém esse ciclo repetitivo de violência. Então, nas intervenções, vocês podem pensar na introdução num departamento de psicologia, de visitas periódicas de médicos, psiquiatras e de psicopedagoga em tempo integral dentro da escola também. As escolas são instituições muito autoritárias. Esse controle é mais fácil com as crianças, mas quando se trata de adolescentes, com os jovens, isso fica mais difícil, porque eles são conquistadores, têm adrenalina, acessam um amplo repertório e querem, sobretudo, experimentar coisas novas. Então, também precisamos repensar a nossa educação e o que queremos com ela e possibilitar a participação dos jovens, ouvi-los sob o viés de uma gestão democrática. Então, a escola que ela é muito tradicional, no sentido de ser muito impositiva dos valores e dos conteúdos e dos comportamentos, ela acaba perdendo o vínculo com os jovens. Os jovens, eles não querem apenas receber ordens ou serem dominados de alguma forma. Se a gestão, na organização da escola, ouvir mais o adolescente, a tendência é diminuir o comportamento violento, apaziguar os ânimos. A educação é dever da família e do Estado, então não é só a escola que pode resolver os problemas. E o objetivo da educação é a cidadania e o trabalho. O que seria essa cidadania? Então, cidadania é a pessoa que passa por um processo escolar, ela deveria estar apta a compreender o conjunto dos seus direitos, dos seus deveres, ter a interpretação de texto necessária para fazer essa compreensão e conseguir ter uma devida participação social. Então, todas aquelas ferramentas que a escola traz,
que permitem que a pessoa esteja inserida adequadamente na sociedade de maneira produtiva, integral, saudável, feliz e dentro do mercado de trabalho. Então, aqui nós temos uma referência que pode ser citada no texto, que é o Jacques Delors, que traz os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse seria o papel principal das instituições educativas. Os primeiros se referem à competência técnica, os 2 últimos às competências socioemocional e interpessoal. Nesse sentido, a educação deveria ser a via para a realização de um projeto de vida. A educação deveria estar a serviço dos estudantes para ajudar eles a encontrarem a sua vocação, a encontrarem o seu caminho e estarem preparados até mesmo para enfrentar provas, como o Enem e os vestibulares. Mas não é o que acontece. Os resultados do Brasil nas provas mundiais que avaliam a qualidade de ensino é sempre muito baixo, está sempre entre os países com os piores resultados. Aqui nós temos alguns rankings e alguns índices que representam estatisticamente a qualidade ou a falta de qualidade da educação que nós temos aqui no Brasil. Então, o resultado é que as escolas públicas brasileiras elas não têm sido um lugar apropriado para a aprendizagem. E aí, nesse espaço que fica essa lacuna em que não se consegue aprender, que apenas se reproduz aquilo que vem do contexto externo de violência, de disfuncionalidade, faz com que esses resultados continuem sempre muito ruins. O que nós podemos citar dentro dessa redação em termos de repertório literário? Vamos lembrar de algumas obras assim, que são bem estratégicas quando o tema é educação. Por exemplo, o Ateneu, de Raul de Pompeia. O Raul de Pompeia, ele foi um escritor do naturalismo brasileiro. E essa história é uma narrativa autobiográfica. Ele conta aqui sobre a sua experiência em uma escola particular e integral no Rio de Janeiro. Essa escola, a escola real se chama Abílio Diniz. Chamava-se Abílio Diniz. E era uma escola destinada à elite brasileira. Mas era uma escola totalmente tradicionalista, impositiva, nada de diálogo, nada democrática. Então, nessa situação em que os jovens ficavam encerrados nessa instituição, sem serem acolhidos e sem serem ouvidos, havia então uma multiplicação de violência. O Raul de Pompeia conta que todo tipo de violência que ele sofreu dentro dessa escola. Dos professores em relação aos alunos, do diretor da escola, que era Aristarco, em relação aos alunos, entre os alunos, até mesmo situações bem graves de abuso sexual. A primeira frase do livro, a primeira situação do livro assim, é o pai levando o filho pela mão para entregar a escola. E a frase que ele diz para o filho é: coragem para a luta, meu filho, vai enfrentar o mundo. É como se fosse um prenúncio de toda a violência que o Sérgio, que é o protagonista, irá encontrar dentro desse universo escolar. Coragem para a luta, meu filho, vai encontrar o mundo. Veja só. Então ele não está indo para um lugar doce, não, é para um lugar complicado. Aqui está a frase. Outra obra que a gente sempre pode lembrar a respeito de educação, principalmente pelo que não se fala sobre educação, é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lembra que essa é aquela narrativa em que o autor que já morreu, Machado de Assis é um escritor realista, e que ele cria um personagem que conta a sua vida no ponto de vista de alguém que já morreu. Então ele faleceu e está lá contando desde a sua infância até chegar o dia do seu falecimento. E o Brás Cubas, ele, quando chega na parte dele ir para a escola, ele faz uma reflexão com o leitor assim: não, vamos parar por aqui, leitor, vamos dar um pulo, um salto. O título do capítulo é Um Salto. Vamos dar um salto por esse período da escola, porque na escola não aprendi nada de relevante. Só aprendi a matar aula, fazer diabruras. Então, não vale muito a pena ficar falando sobre a escola. Então, essa ideia de que na escola ele não aprendeu nada de relevante, a escola não era digna de memória, de fazer parte da sua biografia, é bem significativo, porque representa toda a problemática das escolas brasileiras e do fato das crianças, dos adolescentes no geral, não gostarem de estar no ambiente escolar. E dá até para fazer um link com o final da obra, dá para usar isso na introdução, por exemplo, quando convido o leitor a dar um salto pelo período da escola, que não foi um momento relevante na sua biografia, e lá no final da redação, retomar que o último capítulo desse livro
talvez seja um reflexo desses anos escolares que não foram eficientes, que não foram amorosos, que não foram acolhedores. Porque o último capítulo do livro é um capítulo das negativas, que ele fala tudo que deu errado na vida dele, que ele não alcançou êxito em nenhum dos seus projetos de vida, que a vida dele foi uma vida vazia, sem significado. Então, o fato da escola não ter sido relevante na sua vida pode ter trazido como consequência toda essa existência tão vazia, tão sem sentido, tão sem relevância. A gente pode pegar essas duas partes do livro para amarrar o início e o fim da redação. E outra coisa, ou questão interessante de a gente abordar sobre esse tema, é que a escola é um ambiente de muita violência também porque os recursos humanos da instituição, eles não são bem preparados, eles não são bem apropriados pela sociedade como alguém digno de relevância, que é o professor. O professor não é valorizado socialmente, economicamente, não é visto como alguém importante dentro da sociedade brasileira. Isso faz com que muitas pessoas busquem essa profissão como um último recurso, não invistam na sua formação e não tenham prazer em exercer essa formação, não sendo bons profissionais. Então, existem muitos profissionais não tão qualificados assim nessa área, pelo fato de que a nossa sociedade não valoriza, não investe, não paga bem o professor. E ele fala sobre isso no livro, mas ele fala de uma forma bem sutil e bem criativa, muito interessante, que é o seguinte. Quando ele vai falar sobre o professor que alfabetizou ele conta da seguinte forma. Fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha na rua Piolho, sem enfadar o mundo com sua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas. Morreu. E ninguém chorou, salvo um preto velho. Ninguém, nem eu que te devo os rudimentos da escrita. Aprendeu a ler com esse professor. Então, vamos perceber o seguinte, ó. Esse professor, ele trabalhou durante 23 anos obscuro. Obscuro quer dizer, ninguém enxergava, ele estava no escuro. Morava numa casinha na Rua Piolho. Perceba que morar na casinha, na Rua Piolho, não é morar num condomínio de alto padrão, luxo. Não, ele mora num lugar humilde. E Rua Piolho, Piolho não é um nome que refere, que referenda a algum lugar chique, né? Então ele era pobre. Sem enfadar, sem incomodar o mundo com sua mediocridade. Quer dizer, ele também não era bom, ele também era medíocre. Quando ele morreu, quando ele deu o grande mergulho nas trevas, ninguém se importou, ele não tinha relevância. Somente um preto velho, né, um ex-escravo, então ele coloca aqui o professor e o escravo em pé de igualdade. Ninguém se importou, nem mesmo ele, que aprendeu a ler e escrever com essa figura. Então aqui nós temos 3 linhas geniais no Machado de Assis falando sobre como a sociedade brasileira vê e trata o professor. Olha o outro fragmento aqui. Aquele que eu te falei que inicia o capítulo Um Salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola. Enfadonha significa chata, onde aprendi a ler, escrever, contar cacholetas, apanhá-las e fazer diabruras. Por que vamos dar um salto por cima desse momento? Porque é um momento que não importa, que não tem relevância para a vida dele. Para Brás Cubas, a escola é tão indigna, tão aborrecida e sem sentido que nem sequer deve constar na sua biografia. Além disso, então, como repertório para um texto sobre educação, outro texto bem relevante é o texto do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Então, aqui seria uma intertextualidade filosófica. Qual que é a ideia geral desse livro aqui? Ele vai falar que da Idade Média para trás, o que regia, o que mantinha a sociedade coesa e mais ou menos organizada era a punição vigorosa, a punição espetáculo, a punição muito violenta. Quando a lei de Talião regia todas as coisas. Se você roubasse uma coisa, cortava a tua mão, se assassinasse alguém, alguém da sua família ia ser assassinado e por aí vem. É aquela ideia do olho por olho, dente por dente. E o Foucault ele vai explicando que conforme a sociedade vai
se organizando melhor, vai avançando no processo civilizatório, ela começa a investir mais na vigilância, ao invés da punição. Hoje nós vivemos, então, um excesso da vigilância, com câmeras em todos os lugares, com policiais andando armados nas ruas. Essa vigilância é em tempo integral. A vigilância é como sendo uma forma de evitar que o crime ocorra. E ele vai mostrar ao longo da história várias formas sutis de vigilância e de punição que às vezes passam até despercebidas. E para fazer isso, ele vai analisar 3 instituições que ele consegue provar que são muito semelhantes na sua essência. Que seria o hospital psiquiátrico, o manicômio, assim como uma escola e como uma cadeia. Ele percebe que essas 3 instituições, cadeia, escola e hospício, têm muito em comum. Tem pessoas que não querem estar lá, que são vigiadas por outras pessoas dentro de uma organização arquitetônica que privilegia essa vigilância, e caso essa vigilância não seja o suficiente para que as pessoas se mantenham nos seus lugares fazendo o que é determinado para que elas façam ali, entra em cena as punições. Então é bem interessante, a gente pode colocar no nosso texto que esse autor teve a percepção de que a escola se assemelha muito a essas instituições, que são instituições bem caracterizadas assim, historicamente. Depois a gente teve a luta antimanicomial, mas enfim, foram sempre historicamente semelhantes no sentido de vigiar e de punir e de propiciar, de fomentar essa violência constante. Então, nós podemos dar exemplos de boas instituições em que conseguem combater a violência com uma educação diferente, com um processo pedagógico diferente. E aqui nós temos 3 exemplos que podem ser citados nessa redação. Gostaria muito que vocês pesquisassem sobre esses espaços, sobre esses lugares. Em primeiro lugar, a Escola da Ponte. A Escola da Ponte, ela existe em Portugal. Ela foi idealizada por uma pessoa que teve muita dificuldade, que sofreu muita violência na escola tradicional, que é o José Pacheco. E quando ele cresceu, ele pensou, eu vou criar uma escola diferente, eu vou criar a escola que eu gostaria de ter estudado. Então ele criou uma escola bastante democrática, em que os alunos são ouvidos pela instituição. O ensino ocorre por meio de projetos, é tudo muito concreto, é tudo dentro das demandas e perspectivas dos alunos, mas também contemplando aqueles conteúdos que são necessários para cada fase do desenvolvimento. As escolas Waldorf, elas são escolas especiais que surgiram na Alemanha. O idealizador dessa visão pedagógica foi Rudolf Stein, foi um austríaco que pensou uma escola que pudesse proporcionar ao ser humano um desenvolvimento integral na perspectiva emocional, de saúde e também espiritual. Então, nessa escola, tudo é pensado para manter o equilíbrio do ser humano, desde a alimentação, os alimentos que são plantados pelos próprios professores, pelos pais, cultivados pelos alunos, a forma como eles são consumidos, os brinquedos de madeira, brinquedos que desenvolvem a criatividade, a percepção, sem serem industrializados, não se usa plástico nessas escolas. Quando na educação infantil a escola procura reproduzir um ambiente familiar, aí conforme a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, novos desafios são introduzidos na escola. Conheçam, olhem no YouTube imagens dessas escolas, aprendam mais sobre elas. Vai desde a educação infantil até o ensino médio. E também existem formações ensino superior, inclusive existe toda uma área médica, a medicina antroposófica, que é inspirada nas ideias desse mesmo autor, que é o Rudolf Stein. O projeto Âncora é uma escola de turno inverso que fica dentro de uma comunidade carente, dentro de uma favela. E o projeto Âncora, ele funciona com técnica circense, como se fosse uma escola-circo. Então, ao invés de ficarem assim perdidos ali na comunidade, assim suscetíveis a entrar para o tráfico ou a violência do contexto, as crianças e os adolescentes ficam fazendo atividades dentro dessa escola. E eles adoram, né? Porque imagina, é um circo. Aqui eu coloquei uma sugestão de mapa, de lugares em que vocês podem colocar as ideias. Assim, vem bem mastigadinho essa partezinha aqui
e planejamento da redação. Vocês podem seguir esse mapa conceitual ou fazer um novo mapa sem problema nenhum, certo? Sigam o nosso sistema, acreditem no método, façam a parte de vocês. Planejamento da redação, escrever, me chama para corrigir esse texto, eu tô louca para ter a sua redação junto com você, certo? Uma ótima semana, um ótimo feriado, acho que amanhã tem feriado, tudo de bom para todo mundo.